Graça e paz, povo de Deus, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a tua família, sobre toda a sua casa. Amém? Antes de iniciarmos este vídeo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos, para que mais vida possa ser alcançada através deste canal. Amém? No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre casamento e divórcio. Será que ter 2 casamentos é pecado? Se divorciar, será que é pecado? Muitos têm dúvida. E sobre isso, nós vamos ler hoje o que a Bíblia Sagrada nos diz. Para entendermos o que a Bíblia nos diz a respeito, iremos ler em Mateus, no capítulo 19, no versículo 4 ao 6, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Vemos que aqui nesta passagem, a Bíblia nos diz que o homem, quando a Bíblia se refere ao homem, entre aspas, refere-se a ambas partes. Tanto o homem quanto a mulher deve deixar seu pai e sua mãe, ou seja, você vai desligar-se daquela comunhão entre filhos e pais quando moram mais os seus pais, mas isso não significa que você vai deixar de ter ou fazer as suas obrigações como filho. Apenas que quer dizer que você tem que aprender a separar as coisas. O homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Lemos também que aqui em Mateus, no capítulo 5, do verso 31 ao 32, diz: Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Neste versículo, encontramos o primeiro relato de Cristo abordando a questão do divórcio. Antes, nos tempos antigos, a lei mosaica, ela permitia o divórcio entre os judeus, mas os homens passaram a interpretar a lei de maneira excessivamente liberal, favorecendo seus desejos carnais. Existia um duplo padrão, entre aspas, em que os homens eram beneficiados em detrimento das mulheres. Eles podiam se divorciar das mulheres por qualquer motivo, seja ele fútil ou não. Um pouco antes de Cristo, viveram 2 rabinos famosos que originaram 2 escolas que ainda estavam vigentes no tempo de Cristo: Shammai e Hillel. A escola de Shammai permitia o divórcio somente em casos de infidelidade conjugal. Já a escola de Hillel, muito mais liberal, permitia o divórcio por qualquer motivo. Os fariseus se dividiam entre essas 2 escolas e o divórcio era oficializado mediante a formulação da carta de divórcio. A carta de divórcio, entre aspas, ela foi criada por Moisés para inibir o número de casamentos e divórcios, já que dava algum trabalho para os judeus consegui-las. Era uma espécie de certificado de abandono. Isso dá permissão para a mulher se casar novamente. A grande questão é que tudo isso era uma concessão mosaica e não uma ordenança de Moisés, como os judeus descaradamente pareciam defender. A dissolução do matrimônio era uma permissão mosaica e não um mandamento, como alguns gostavam de pensar.
Aqui em Mateus, no capítulo 19, no verso 9, diz: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Neste texto, Cristo ele não defende nem encoraja o divórcio, apenas menciona uma permissão entre aspas, em caso de infidelidade, que não é permitido a pessoa estar junta com a outra se aquela pessoa for infiel, mas porém a Bíblia também não dá permissão para que nenhum se case novamente. Aqui também vemos em Marcos, no capítulo 10, do verso 2 ao 12, que diz: E aproximando-se deles, os fariseus perguntaram-lhe tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: Pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornarão os seus discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhe disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Ou seja, a Bíblia não permite o divórcio. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 39, diz: A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, enquanto seu marido ou a sua esposa viver, ambos estão ligados um ao outro, tornando-se livres somente quando uma das partes vier a falecer. Do contrário, não estão livres, ainda estão ligados um ao outro. A palavra é bem clara. Ou seja, separou-se, porque a Bíblia permite separação se ambas a parte for infiel. Ou seja, a Bíblia ela não te obriga a ficar com o marido que foi infiel, com a esposa que foi infiel. Porém, a Bíblia ela só lhe permite casar novamente se uma das partes vier a falecer. Aí sim está livre. Do contrário, se seu cônjuge ainda está vivo, você não está livre. E se você casar, seu cônjuge estando vivo, está pecando contra a palavra do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo venha falar melhor no profundo dos vossos corações. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar. Amém.